assim a palavra do Senhor. 2 Pedro 3, 17 e 18 diz: portanto, no entanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Sabe, Pedro destaca nesses 2 versos, em suas últimas palavras, 2 coisas muito importantes. Primeira coisa, ele traz um alerta para a gente. Qual é o alerta? Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você vê. O que nós aprendemos, irmãos, é que nem tudo que você ouve é verdade e nem tudo que você ouve vem de Deus. Pedro também nos diz agora, ele nos incentiva, traz para a gente um incentivo, quando ele diz para mim e para você esta manhã, para nós crescermos, ele diz, cresça, ou seja, não pare de crescer. Cresça um pouquinho hoje, cresça um pouquinho amanhã, continuem a crescer, tenha uma vida de crescimento. E, na verdade, não há ninguém melhor do que Pedro para nos falar e nos incentivar a crescer, porque Pedro cresceu. Quando você estuda a vida de Pedro, você vai ver que ele era uma pessoa difícil de se lidar com ele. Ele era uma pessoa que falhou, que errou, uma pessoa que passou por um processo, que cresceu na mão de Jesus, onde o Senhor forjou o caráter de Pedro dia após dia. E Pedro se tornou um grande homem de Deus, e agora esse Pedro diz para mim e para você que assim como ele cresceu, nós também devemos crescer. Que assim como o Senhor fez a obra na vida dele, o Senhor também quer fazer a obra na minha e na sua vida. É impossível alguém andar com Cristo e não ser transformado. É impossível nós passarmos um momento com Deus e não sairmos diferente da presença dEle. É da vontade do Todo-Poderoso que nós viemos crescer a cada dia e ser transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Eu falo sempre, irmãos, o que o Espírito Santo faz dentro de nós, o que Ele faz no nosso interior, irá se revelar no nosso exterior. É como o oleiro, ele usa 2 mãos, uma mão vai por dentro e uma mão vai por fora. A mão que dá o shape é a mão que vai por dentro e que molda, e a mão do Senhor que vem no nosso coração, nos transforma a cada dia, para que no nosso exterior nós venhamos mostrar na nossa atitude, na nossa palavra, no nosso dia a dia, que realmente a nossa vida é controlada pelo Espírito Santo. Sabe, quando nós falamos de crescimento, precisamos compreender alguns pontos muito importantes. Primeira coisa é que nós fomos chamados para crescer. Tudo que tem vida, tudo que é saudável cresce. Uma criança saudável, ela vai crescer. Uma planta saudável, ela vai crescer e vai gerar muito fruto. Sabe, Jesus disse algo muito importante, João 15:16, o Senhor diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Irmãos, a alegria de um pai é ver o seu filho crescer saudável. Se você tem filho, não há nada mais satisfatório, não há nada mais alegre do que você ver o teu filho crescendo saudável a cada dia e se tornando um homem e uma mulher para que venha viver uma vida saudável nos dias a dias. A maior alegria de um agricultor é ver a sua plantação crescendo e gerando muitos frutos. A alegria de Deus é olhar para mim, é olhar para você e ver que nós estamos crescendo a cada dia a imagem do seu filho. Nosso alvo como cristão, queridos, não é obter fama. Nosso alvo como cristão não é ter um grande número de seguidores no social media. Não, não, não. Nosso alvo como cristão não é ter status ou riquezas. Nosso alvo é se parecer com Cristo a cada dia. O nosso alvo como cristão é dizer, Senhor, o que Tu queres que eu faça, o que o Senhor tem para mim,
para que eu e você, dia após dia, venhamos viver a grande missão que Deus tem para a gente e que a nossa vida venha a ser uma vida com propósito. Eu falo sempre, no vocabulário de Deus não existe acaso, no vocabulário de Deus existe propósito. Tudo que Deus faz com um propósito. E você está aqui nessa manhã é propósito de Deus, porque Deus tem você como ser muito especial. Nós aprendemos não somente que Deus quer que você cresça, é da vontade de Deus que você cresça, mas nós aprendemos também que crescimento vem através de relacionamento. O nosso alvo é crescer, sim, em conhecimento de Jesus, mas não tem como nós crescermos em conhecimento com Jesus se nós não tivermos um relacionamento com Ele. Espera aí um pouquinho, pastor, mas eu busco ao Senhor, eu busco um pouquinho, eu oro de tempo em tempo, eu leio a Bíblia de tempo em tempo. Deixa eu falar para você, o que determina o nível de relacionamento que nós vamos ter com Deus somos nós. Sou eu que determino o nível de relacionamento e de intimidade que eu tenho com Deus Todo-Poderoso. A verdade, irmãos, é que Deus não vai nos levar além do lugar que nós queremos ir. Deus quer nos levar a um nível maior de intimidade conosco. Deus quer que nós experimentamos coisas maravilhosas com Ele, mas somos nós que dizemos para Deus, me leva porque eu quero ir. Senhor, eu quero um pouco mais do Senhor hoje, eu quero um pouco mais do Senhor amanhã, eu vou orar um pouco mais hoje, vou ler um pouco mais de Bíblia amanhã, vou botar um louvor no meu carro e vou para o trabalho louvando ao Senhor, porque o meu carro vai se encher da Tua presença. Eu quero ser cheio do Senhor. Sou eu e sou você, somos nós que determinamos o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos ter o desejo de crescer. O desejo de crescer. Tem gente que tem o desejo do sucesso. Ele trabalha segunda, ele trabalha terça, quarta, quinta, sexta. Se deixar, ele trabalha 7 dias por semana. Ele não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque ele quer ganhar, ele quer o sucesso, ele quer construir. E ele acha que está construindo, quando na verdade ele está destruindo o que Deus tem para ele. Sabe, irmão, nós devemos ter um desejo de crescer. O desejo de buscar a Deus, de ter intimidade com o Senhor, o desejo de se aproximar mais de Deus, de conhecer Deus mais e mais. Somos nós, sou eu e você que determinamos aonde nós queremos ir com Deus. Tiago diz algo muito importante, Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus, dê um passo em direção ao Senhor, aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Quando eu dou um passo em direção a Deus, Ele dá um passo na minha direção. Quando eu falo Deus, Ele fala, estou aqui. Não importa onde você estiver, não importa se você estiver no teu carro, na tua casa, no teu trabalho, quando você buscar a Deus, dizer, Senhor, vai dizer, estou aqui com você. Sabe, se aprofundar em relacionamento com Deus requer desejo, requer prioridade, requer busca. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias diz, conheçamos e prossigamos. Algumas versões diz, conheça e se esforce a conhecer a Deus. Se esforce em saber um pouco mais de Deus amanhã do que você sabe hoje. Se esforce em conhecer um pouco mais de Bíblia na próxima semana do que você sabe hoje. Esforça-se em participar das coisas um pouco mais do que você participa hoje. Nunca, irmão, entenda uma coisa, nunca esteja tão ocupado que você não tenha tempo para Deus. A palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro, não é em quinto, não é em sexto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Tozer diz algo interessante. Em W. Tozer diz que no nosso coração é um altar. Ou Deus se assenta ou nós nos assentamos. Se Deus não está no controle do nosso coração, nós estamos. E o maior prejuízo que nós podemos ter é tomar o controle da mão de Deus e querer direcionar a nossa vida. A nossa vida depende de Deus e Deus tem o melhor para a gente. O que nós aprendemos, irmãos, é que todo relacionamento à distância está propício ao fracasso. Todo relacionamento à distância está propício ao fracasso. Se você quiser construir um relacionamento com alguém, é preciso que você esteja perto dessa pessoa e tenha um relacionamento íntimo com ele. É preciso que tenha contato. Mais ainda, não somente crescer requer relacionamento, mas crescer me mostra que todo crescimento vem acompanhado de um desconforto. Por que todo relacionamento vem acompanhado de um desconforto? Porque para fazer você crescer, Deus vai te tirar da zona de conforto.
Para fazer você crescer, Deus vai criar situações para que você venha se mover da onde você está. Eu não sei você, mas eu vim do interior, lá do interior do Rio, né? Eu não sou carioca, eu sou do interior, sou mais mineiro do que carioca, mas eu vim do interior do Rio. E eu andava muito em estrada de chão. Estrada de chão é aquela estrada nas vicinais, onde não há asfalto, não há paralelepípedo. São estradas onde, quando chove, vira lama. E de tempo em tempo, quando eu ia para a roça, o carro atolava na lama. Então nós tínhamos que sair dentro do carro, porque o carro estava atolado. Nós tínhamos que provocar um atrito. Nós empurrávamos com força para o carro criar um atrito e sair do meio da lama onde ele estava atolado. Deus vai te empurrar. Deus vai criar um atrito para tirar você da zona de conforto e te redirecionar para o caminho que Ele tem para você. Por amor, Deus faz isso. Crescimento gerador, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos que crescer no Senhor, nós vamos ter dores de crescimento. É interessante isso, porque a medicina diz que grande parte das crianças, de 10 a 20% das crianças sentem dores de crescimento. Eu tenho 2 filhos, um tem 14, outro tem 16, são 2 meninãos, altão. E eu me lembro quando eles estavam crescendo, eu falava, pai, estou sentindo dor. Eu falava, meu filho, isso é dor de crescimento. Isso quer dizer que você está crescendo. Deus irá provocar situações desconfortáveis na sua vida, onde você fala, Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso nesse momento aqui na Mega? Eu falo, fica tranquilo, sou eu trabalhando, sou eu movimentando, estou fazendo você crescer. Lembre, irmãos, Moisés não pediu para ir para o deserto, mas Deus permitiu ele ir passar 40 anos no deserto para ser tratado pelo Senhor. Crescimento? Os discípulos não imaginavam que eles iriam passar por uma tempestade, mas quando você olha o texto, você vai ver que Jesus insistiu. A palavra é insistir. Jesus insistiu. Ele disse, como dissesse, você tem que ir atravessar o mar. É preciso que você atravesse o mar. Jesus insistiu para ele atravessar. Enquanto eles foram atravessar, Jesus foi orar. No meio do mar houve uma grande tempestade. Mas se eles não tivessem ido para a tempestade, Pedro não tinha caminhado sobre as águas. A nossa vida, Deus vai te chacoalhar de tempo em tempo. Para trabalhar em nosso caráter, o Senhor vai permitir passar por situações desconfortáveis. E a pergunta não é, Senhor, por quê? A pergunta é, Senhor, para quê? O que é que o Senhor está fazendo na minha vida nesse momento? Nesse país, neste lugar? O que é que está acontecendo no meu redor? O que é que o Senhor quer me mostrar? Alguém disse uma vez, pastor Rodrigo, é muito difícil nós ouvirmos a voz de Deus em meio à tempestade, porque são tantos barulhos ao nosso redor, que muitas vezes damos mais atenção para os barulhos externos do que a voz de Deus dentro de nós. E Deus fala, para, eu vou chamar a tua atenção. E Deus não provoca situações desconfortáveis porque Ele não nos ama. Não, Ele nos ama. E para chamar a nossa atenção para Ele, é como se Deus dissesse, ei, estou aqui. Será que você não está vendo que eu estou aqui com você? Será que você não percebeu que eu não te deixei? Eu vou provocar uma situação para você virar a face para mim, entender que eu estou presente. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Eu não te deixei. É uma promessa do Senhor. Eu estarei com vocês. Sabe, hoje eu separei 5 fatores muito importantes que nos impulsionam a crescer. Se é da vontade de Deus que você cresça. Se Deus vai criar situações desconfortáveis, esses 5 fatores colaboram para o nosso crescimento. Porque se você perguntar a um agricultor, na hora de plantar, ele vai dizer que a planta precisa de ter alguns nutrientes para que ela venha crescer saudável, forte, enraizada e para que ela venha dar muito fruto. Como cristão, existem fatores na nossa vida que impulsionam o nosso crescimento, que te empurra a crescer. Primeira coisa que eu aprendo, o que me impulsiona a crescer, é o local onde você está plantado. E quando eu olho essa igreja, eu vejo que você está plantado num lugar muito bom. Quando eu olho os pastores que você tem, eu vejo que vocês estão sendo bem cuidados.
Pergunta um agricultor que vai desejar plantar laranja. Vão dizer que você é um fazendeiro e você tem uma fazenda e você fala, a partir de agora eu vou começar a cultivar laranja, eu quero plantar muita laranja. Então você chama um especialista, ele vai chamar você para dar uma volta na sua fazenda, ele vai fazer uma análise do solo e vai dizer para você, olha, se você quer plantar a laranja, e a laranja é esse tipo de laranja, aquele terreno ali na tua fazenda é o melhor terreno que você pode plantar. Se você plantar laranja ali naquele terreno, você vai colher muito fruto. Talvez ele diga para você, você pode até plantar em outro lugar, há muito terreno, a fazenda é grande, você pode plantar em qualquer outro lugar, mas se você quiser colher fruto, não planta em lugar nenhum, planta aqui neste lugar, porque é aqui que vai gerar fruto. Estou falando para vocês, irmãos, vejo que vocês estão num terreno fértil, Deus colocou vocês aqui, e Deus botou você aqui para um propósito, para que você venha crescer em relacionamento com Ele. Não tem como a gente crescer, não tem como a gente crescer se nós não paramos. Toda planta que se move demais não cria raiz. Tem gente que quer crescer, mas não para de pular de igreja. Tem gente que deseja, ele quer, mas ele não cria raiz em lugar nenhum. O que nós aprendemos, irmãos, é que o Senhor irá nos ajudar na forma que nós desejamos e queremos crescer. Algum tempo atrás, no interior de São Paulo, um produtor de abacate ficou desesperado. Ele tinha uma plantação de milhares de pés de abacate, e entre os pés de abacate ele tinha colmeias de abelha, porque a abelha era essencial para colher um bom fruto nos abacateiros, e conforme passou o tempo, as abelhas que ele tinha, as colmeias começaram a morrer. Ele ia numa colmeia, milhares de abelhas morriam, ele ia na outra, no canto oeste da plantação, e a abelha também morria. Então ele falou, espera um pouquinho, alguma coisa está errada, eu vou chamar um especialista. Então ele chama o especialista para ir até a fazenda dele e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui na minha fazenda. Eu tenho muitas plantações e eu estou tendo a pior colheita que eu já tive até hoje. As minhas abelhas estão morrendo, não sei o que está acontecendo. E a primeira coisa que o especialista disse para ele é, você usa veneno na sua plantação? Ele disse, não uso veneno nenhum na minha plantação, porque eu sei que a abelha não pode comer veneno nenhum. Ele falou, então, se você não usa veneno, talvez alguém está usando perto de você. O agricultor disse, realmente, eu tenho um vizinho fazendeiro a 4 quilômetros daqui, que ele usa veneno na plantação dele. O homem especialista disse, então, as suas abelhas estão voando, porque a abelha ela voa até 5 quilômetros longe da colmeia. A sua abelha está voando, indo na fazenda onde está contaminada. Ela está pegando veneno contaminado, está trazendo para dentro da colmeia e matando todas as suas abelhas. Cuidado com o que você ouve lá fora. Porque tem muita gente que roda. Está numa igreja hoje, numa igreja amanhã, noutra igreja depois da manhã. Ele vai lá e ele colhe. Lembra que eu falei? Nem tudo que você ouve é verdade, nem tudo que você ouve vem de Deus. Então ele vai lá, ele recebe, ele colhe, acha que é verdade, traz para dentro da colmeia e acaba contaminando outras abelhas. Sabe, irmãos, se nós quisermos crescer no Senhor, precisamos firmar nossos pés. Aleluia! Não tem como você crescer se a sua raiz não aprofunda. Quanto mais alto a árvore que for, mais profundas as suas raízes. Quanto mais alto for o prédio, mais profundo são as sapatas, são o alicerce. Não tem como nós crescermos e gerarmos frutos se nós não criamos raízes em lugar nenhum. Você está numa igreja onde é firmada na palavra, uma igreja com pastores sérios, e é preciso que você entender que Deus te colocou aqui para você crescer. Sabe, nós entendemos que o apóstolo Paulo diz, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados nele. Sabe, a primeira coisa que influencia no seu crescimento com Deus é o lugar onde você está plantado. E se você está plantado num lugar bom, significa que há de tudo aqui para você crescer. Segundo fator que me ajuda a crescer em relacionamento com Deus é uma vida de oração. A sua vida de oração vai impulsionar o seu crescimento. Falar com Deus é um privilégio. Muitas vezes nós não entendemos o privilégio que nós temos. Falar com Deus é um privilégio. É um privilégio poder falar com Deus, mas infelizmente não falamos com Deus como deveríamos falar. Nós temos um péssimo costume de só buscar Deus quando as coisas apertam.
Só buscar a Deus quando as coisas saem do nosso controle. Sabe, nós aprendemos que oração, irmão, é um diálogo, é uma conversa. É falar com Deus, é falar com o seu pai, como você fala com um amigo. Não precisa medir palavras ou falar com palavras bonitas. Não precisa ser uma pessoa eloquente para falar com Deus. O que você precisa é abrir o teu coração e falar: Deus, está vendo o meu coração? Eu preciso do Senhor. Eu não oro para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Eu não oro para dizer para Deus o que está acontecendo na minha vida, Ele já sabe. Eu oro para convidar Deus a ser participante da minha vida. E quando eu oro, eu estou crescendo em relacionamento. É impossível nós edificarmos um relacionamento onde não há comunicação constante. Imagina você que é casado, se a sua esposa para de falar com você por 2 semanas. Ou melhor, se o teu esposo para de falar por algum motivo. Não tem como. Tem que haver conversa, tem que haver diálogo. Para nós crescermos com Deus, eu preciso falar com Deus. Deus tem prazer em ouvir a minha voz. Entenda, a nossa vida como cristãos, irmãos, nós temos uma referência, uma inspiração. Quem é a nossa referência? Quem é a nossa inspiração? É Jesus. Jesus tinha uma vida ativa de oração. Lucas 6,12, olha só que interessante que diz essa palavra. Lucas 6,12 diz que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Por que é que Jesus passou a noite orando a Deus? Porque se você seguir os versos seguintes, você vai ver que naquele dia, Jesus iria tomar uma decisão muito importante, porque naquele dia, depois de passar um tempo em oração, ele separou os discípulos dos seus apóstolos. Muitas vezes nós erramos porque não oramos antes de tomar decisão. Os jovens não oram antes de entrar no relacionamento. Jovens não oram antes de entrar num relacionamento, saber se é de Deus ou não. Pessoas não oram antes de fechar um negócio. Pessoas não oram antes de entrar no trabalho. Eu me lembro, algum tempo atrás, quando eu estava numa agência de carro e uma mulher entrou para comprar um carro. Ela passou o dia inteiro na agência. Ela chegou na agência 9h30 da manhã, quando a agência abriu, o vendedor atendeu ela e falou: olha, eu queria comprar esse carro. Então o vendedor, com o maior carinho, andou com aquela moça, fez o test drive, falou tudo sobre o carro. E quando chegou depois do almoço, o vendedor, cansado, ela disse: gostei do carro, mas eu vou para casa, vou orar. Se o senhor falar para comprar, eu compro. O vendedor falou: Rodrigo, como é que é isso? Eu separei o meu dia, eu fiquei o dia todo com ela, mostrei tudo sobre o carro, o preço é ótimo, o financiamento está show de bola. Ela vira para mim que ela vai para casa orar. Ele falou: Deus não tem coisa mais importante para fazer? Eu falei: não, você não entendeu. Isso se chama relacionamento. Isso se chama dependência. Nós erramos menos quando oramos mais. A oração irá mudar a maneira que você toma suas decisões. Oração irá mudar a maneira que você se relaciona com as pessoas. Oração irá mudar a tua vida. O que nós precisamos é criar o hábito de orar. Porque criar um hábito é você não conseguir sair de casa de manhã sem falar: Senhor, abençoa o meu dia. É você sentar ao redor da mesa para almoçar e falar: Senhor, abençoa a minha comida. Obrigado, Senhor. É você ir dormir e falar: eu não posso orar, dormir sem falar com Deus. É você que é pai e mãe lembrar que à noite você tem que orar pelos seus filhos, ensinar os teus filhos a orar. Isso mostra dependência. Falar com Deus é mostrar que Deus tem prioridade na sua vida. A oração vai te aproximar de Deus. A oração vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. A oração vai trazer um crescimento para você. Paulo diz algo muito importante. Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverar é se manter na posição ainda que você encontre dificuldade. E se eu vejo você hoje aqui, nesse país, nesse dia, nessa data, domingo de manhã, eu vejo que você é uma pessoa que perseverou em muitas áreas da sua vida. Mas nós, segundo o que Paulo diz, persevere. Não tem vontade de orar? Ora a si mesmo. Não sabe como orar? Busque como você se aproximar do Senhor. Ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, busque uma vida de oração, ore na madrugada, fala: Senhor, me acorda na madrugada, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor. Perseverar é a atitude de quem não desiste. Sabe, quando você ora, você fala: Pai, eu preciso do Senhor, e Deus vai se aproximar de você cada dia mais. Segunda coisa que me ajuda a crescer é leitura bíblica, a palavra do Senhor.
Não tem como conhecer a Deus se não conhece a palavra do Senhor. São 66 livros inspirados por Deus para você, para que nós venhamos conhecer a Deus. Quer saber mais de Deus? Lê Bíblia. Quer saber mais de você? Lê Bíblia. Nós precisamos ler Bíblia, devemos nos encher da palavra do Senhor. Paulo diz algo muito importante. Paulo diz, Colossenses 3,16, Paulo diz, habite ricamente. Não é habitar pouco, é habitar em nós ricamente. É se encher da palavra do Senhor. Paulo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem hinos, salmos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Deixa eu falar para você. Se a nossa mente estiver cheia da palavra do Senhor, não terá lugar para as mentiras do diabo. O problema é que nós damos mais valor às palavras das pessoas dizem do que a palavra de Deus. Às vezes, quando as coisas apertam, eu vou buscar a opinião da minha família, vou buscar a opinião dos meus amigos, vou buscar a opinião de quem eu não deveria buscar, eu vou buscar a opinião, e eu esqueço que o primeiro lugar que eu devo buscar ajuda é aqui. A palavra que deveria ter mais poder na minha vida não é a palavra da sociedade, não é o que o mundo diz, mas é a palavra de Deus. Hoje estamos mais preocupados com o que as pessoas estão dizendo na social media do que a palavra de Deus. A palavra do Senhor é verdadeira, é eficaz. Quando nós conhecemos a palavra, iremos errar menos. Então Paulo diz, enchei-vos da palavra do Senhor. Eu preciso ler, eu preciso meditar e eu preciso aplicar. Porque eu entendo uma coisa, há um processo. Eu leio a palavra, eu falo, Espírito Santo vem, Espírito Santo me ensina. Então o Espírito Santo te ensina a palavra, te revela a palavra. Eu leio a palavra, medito na palavra e agora eu vou aplicar a palavra no meu dia a dia. Eu vou aplicar a palavra nos meus negócios, no meu casamento, na minha família, na educação dos meus filhos. Eu vou aplicar a palavra na minha vida pessoal, por onde quer que eu for, a minha vida está firmada na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a coluna que nos mantém de pé. Sabe, Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, depois de ensinar muito, um bom tempo às pessoas, Jesus diz algo muito importante. Ele termina o Sermão do Monte com uma metáfora, com uma ilustração. Ele diz, Mateus 7, verso 24, Jesus disse, portanto, quem ouve as minhas palavras e as... Ele não só ouve, ele pratica. Porque nós podemos ouvir a palavra, você está ouvindo a palavra hoje. A questão é, o que é que eu vou fazer com a palavra que eu estou ouvindo? Irmãos, palavra é algo poderoso. Palavra tem poder de vida ou morte. As nossas palavras têm poder de vida ou morte, diz a palavra do Senhor. Deixa eu perguntar para você, quantas palavras negativas você ouviu durante a sua vida, na sua jornada de vida? Quantas palavras negativas você ouviu e você guarda ela até hoje? Palavras que trouxeram feridas, palavras que te machucaram, palavras que trouxeram mágoa, rancor, cicatrizes que estão em você por palavras que você ouviu. Sabe, nós podemos sim deixar a palavra ser guardada no nosso coração, a palavra ruim, ou podemos falar, não, essa palavra não mais tem acesso à minha vida, não mais tem poder sobre a minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo, porque a palavra me diz que eu sou muito especial em Deus, mas é preciso que eu conheça a palavra do Senhor e guarde a palavra do Senhor no meu coração. Sabe, portanto, o Senhor diz, portanto, quem ouve a minha palavra e as pratica é como um homem prudente. Ser prudente é ser sábio. Pastor, o que é ser prudente e ser imprudente? Ser prudente é você olhar a profundidade de uma piscina antes de pular nela. Ser prudente é você ganhar o teu salário no fim de semana e não gastar ele todo. Ser prudente é você saber que você precisa guardar um dinheirinho para os dias difíceis. Ser prudente, ser sábio, ser inteligente. O que é imprudência? Imprudência é você sair de manhã para trabalhar, olhar no seu tanque de gasolina, ele está com 1 quarto e você vai ter que ir lá para o West Palm Beach e falar, opa, 1 quarto de gasolina, eu conheço esse carro, eu acho que o carro vai dar, eu vou lá para o West Palm Beach, lá para 45, lá para 45, e olha, esse tanque vai dar, e chega no meio do caminho, você pega um garrafamento e fala, pera um pouquinho, não deveria ter entrado, eu vou ter que sair agora, botar gasolina e continuar a viagem. Jesus, depois de ensinar a multidão, disse, ei, você que ouviu a minha palavra, você é uma pessoa sábia, se você guardar tudo que eu te ensinei no teu coração, se você que ouviu a minha palavra, colocá-la em prática. Irmãos, como saber o que Deus tem para a minha vida? Na palavra. Como conhecer as promessas de Deus para a minha vida? Palavra. Como viver uma vida que agrada a Deus? Palavra. Como que eu e você vamos conhecer mais a Deus? Palavra. A verdade é que nós temos que abrir menos o celular e mais a Bíblia.
Porque é verdade que hoje, irmão, nós temos o hábito de usar o telefone em todos os lugares. Tem gente que leva o celular para o banheiro, toma banho com o celular ouvindo música. Tem gente que vai dormir e põe o telefone na cabeceira da cama, porque quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é telefone. Eu tenho que checar o que as pessoas postaram. Já imaginou se nós abríssemos a Bíblia na mesma quantidade que nós olhamos o celular? Então nós temos que entender que ler a palavra irá trazer um crescimento para mim e para você. Outra coisa que traz um crescimento na nossa vida é o nosso envolvimento no reino. É o meu envolvimento em servir no reino de Deus. Eu falo sempre, irmão, servir no reino vai fazer você crescer. Palavra de Deus para você que está servindo na casa do Pai. E você que está pensando em servir, faça isso. A palavra do Senhor diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, no entanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Irmão, nós fomos chamados para ser participantes do reino e não espectadores do reino. A emoção de quem está jogando no campo de futebol é muito maior do que quem está na arquibancada. Quem está na arquibancada vibra, uau, que legal, olha como é que o time está jogando, olha que organização, olha que sucesso. Mas quando você entra em campo, a visão é outra, a batida do coração é totalmente diferente, porque você entende que você não é um espectador, você é participante do que Deus está fazendo. Então, no reino de Deus, nós não fomos chamados para ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, muito pelo contrário, eu fui chamado para participar, para me envolver e ver o reino de Deus avançar através da gente. Servir a Deus não é vergonha, mas é privilégio. Nós somos chamados para ser participantes do reino de Deus, para nos envolver com as coisas de Deus. Eu falo sempre, existe alguma coisa que você pode fazer pelo reino de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos um dom, esse dom é dado pelo Espírito Santo, e ele é dado para a edificação do corpo, edificação da igreja. Isso quer dizer que você pode fazer alguma coisa que ninguém mais pode fazer. E o Espírito Santo deu a você, para você se tornar participante do reino. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, João 13:15, Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então alguém diz, pastor, eu não sei o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não descobri o meu dom ainda. Eu não sei qual é a habilidade, a capacidade que o Senhor me deu. A única maneira de você descobrir isso é se envolvendo. A única maneira de você descobrir o dom de Deus na sua vida é você servir. Servir aonde? Pode ser carregando cadeira, pode ser botando cadeira de volta, pode ser ligando o ar-condicionado da igreja, desligando o ar-condicionado, pode ser ajudando na cozinha, limpando o chão, não importa, conforme você serve, o Senhor vai guiar você, vai direcionar você para a chamada que Ele tem na sua vida. Mas a menos que eu dê o primeiro passo, a menos que eu sirva, a menos que eu me envolva, eu nunca vou descobrir o que Deus tem para mim. Então eu entendo que servir a Deus, poder servir a Deus é uma honra, é um privilégio olhar para a nossa vida e falar, o reino de Deus está avançando através da minha vida. Eu não sou um espectador, eu sou um participante do reino, mas cuidado, que quem não serve não vai deixar você servir. Cuidado, porque tem muita gente que não serve e vai falar, que isso, você está na igreja mais uma vez, não acredito que você vai na igreja mais uma vez no fim de semana, não acredito que você vai servir na igreja, não tem outra pessoa para servir, tem você, vão comigo. Não é verdade? Quem não serve reclama, irmãos. Como pastor de igreja eu falo, quem não serve reclama. Nós reclamamos menos quando nós servimos, quando nós sabemos como funciona a igreja. Então, entenda uma coisa,
Quando você serve, você está crescendo. Lembra que Pedro disse, cresça, cresça, cresça hoje, cresça amanhã. Se você não está servindo na igreja ainda, procure os teus pastores, procure um líder. A maior satisfação de um líder é ver o seu liderado crescendo. Procure e fala, o que é que eu posso fazer nessa igreja? Como é que eu posso ser participante? Eu quero ver vidas sendo transformadas, eu quero participar disso. Não quero desperdiçar os meus dias em outros lugares, eu quero ver pessoas sendo transformadas e saber que eu fiz parte disso. Quando eu sirvo, eu cresço. Quando eu sirvo, eu desenvolvo a minha chamada. Você que está servindo, eu tendo às vezes, a pessoa fala, pastor, estou cansado, desanimado, não quero mais servir na igreja, estou cansado de servir na igreja. Pastor, mas a pessoa falou isso comigo. Você não viu o que a outra pessoa fez? Ei, olhe para Deus, firma os teus olhos no Senhor. Não pare. Conselho para você hoje, não pare, porque enquanto você se envolve, você está crescendo. Você está no processo de crescimento e a única pessoa que pode impedir você de crescer é você mesmo. Alguém fala, pastor, mas eu não consigo mais. Eu não consigo, fizeram isso comigo, eu não tenho mais desejo. Não é ninguém que parou você. Você parou no momento que deu atenção à pessoa errada. Então nós temos que aprender, se Deus quer que a gente cresça, nós não podemos parar de forma alguma. É servindo que eu descubro o meu dom, é servindo que eu cresço a Cristo, que eu sigo o exemplo do Senhor Jesus, é servindo que eu desfruto o que Deus tem para mim. Sigo coisas que eu aprendo, e é para nós fecharmos nessa manhã, começarmos a fechar. Quinta coisa que colabora para o nosso crescimento são os nossos relacionamentos. Entenda uma coisa, alguma pessoa diz, nós somos os relacionamentos que nós temos. Na vida, ou nós influenciamos, ou somos influenciados. Ou você está influenciando alguém, ou você vai ser influenciado por alguém. Ou você anda com alguém que vai ajudar você a crescer, ou você vai andar com alguém que vai impedir você de crescer. Quando nós falamos de cristianismo, existe algo que nós fomos chamados para viver, é viver em comunhão, koinonia, compartilhar algo em comum. Sabe, os discípulos, eles tiveram que aprender a viver juntos, a viver em comunhão. Você acha que era fácil João e Pedro viverem juntos? Pedro era um cara sanguíneo, era um cara que falava, depois pensava. João era um cara calmo, um cara centrado. E você vê que o Senhor Jesus colocou todos eles juntos e fala, caminha comigo todos juntos. Você vai ter que aprender a andar junto. Você vai ter que aprender a viver junto. Nós somos diferentes. Eu vim do interior do Rio, talvez você veio do interior de São Paulo. Talvez você veio de Minas, outro veio de Goiânia. Talvez um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra forma. Talvez você fez uma faculdade, talvez o outro não fez faculdade. Talvez você veio de uma família que tinha dinheiro, o outro não tinha dinheiro. Mas em Cristo nós nos unimos e falamos, vamos nos unir aqui com o propósito de ver o reino avançar. Então nós aprendemos, irmãos, que é essencial para nós vivermos em comunhão. Sabe, a pior coisa que existe numa igreja é onde o irmão fala, olha, eu estou brigado com você, não vou sentar do teu lado, eu vou para o outro lado do banco. E se o irmão pular para outro banco? Sabe, às vezes eu falo com as pessoas na igreja, eu falo com algumas pessoas, poxa, mas a pessoa me magoou, eu tenho que perdoar. Sim, porque perdoar não é opção, é obrigação de todo cristão. Mas imagina se a pessoa que te magoou e te feriu hoje, amanhã, ela se converte, Deus põe ela do seu lado, no banco que você está sentado. E Deus fala, a partir de agora, ele é teu irmão, viu? Começa a caminhar com ele, ajudar ele a crescer, não importa, vai ter que caminhar com ele. Perdoa ele. Então, andar em comunhão é muito importante, porque eu entendo que eu fui chamado para andar em comunhão. Os discípulos tiveram que andar juntos, tiveram que deixar a diferença de lado. Nós fomos chamados para viver em comunhão, em koinonia, em compartilhar algo em comum. Deus, tem uma coisa, Deus usa pessoas para te ajudar a crescer. E talvez você fale, pastor, por que Deus botou essa pessoa tão difícil do meu lado? Para trabalhar no teu caráter, trabalhar na área da tua vida que ninguém consegue tocar. Um dia eu estava no aeroporto, fui viajar, e eu gosto muito de ler. Estava no aeroporto e quando nós passamos ali o momento de checar as pessoas, bagagens, nós entramos, tínhamos que esperar, e eu não levei livro nenhum naquele dia. Eu sempre levo um livro comigo. E naquele dia eu procurei um livro para ler. E numa daquelas lojas ali do aeroporto, tinha um stand ali de vender livros, e eu comecei a rodar um livro cristão, e uns livros pequenininhos, eu falei, esse livro aqui é pequeno, eu vou ler rapidinho, o título era, por que Deus coloca pessoas difíceis na minha vida? Eu falei, é esse mesmo. Eu vou ler ele com muita atenção. Porque às vezes, irmãos, Deus coloca pessoas que ao seu ponto difícil, é difícil do seu lado, para trabalhar no teu caráter.
é um amigo, é um irmão da igreja, são pessoas que vão falar palavras que você não gostaria de ouvir, que vão tocar em você em lugares que ninguém conseguiria tocar. E você fala, Deus, eu não entendo por que essa pessoa está comigo. Aí você vem para a igreja e fala, essa pessoa apareceu na igreja, Jesus, ele fala, foi Deus que mandou. Porque entenda uma coisa, irmão, nós somos um em Cristo, temos que aprender a andar junto aqui. Aprender a deixar a diferença de lado, mas tem gente que não gosta de se envolver. Eu não creio que tem esse tipo de pessoa. E quando vem para a igreja, acaba o culto, ele desaparece. Né? Acaba o culto, você quer falar com ele, some. Você vai no parque lote, que a vida eu faço assim, eu vou no parque lote procurar. A pessoa já entrou no carro e sumiu. Fala, cadê o fulano? Então sumiu, foi embora. Sabe, ele vem para a igreja, ele ora, ele louva, ele adora, mas acabou o culto, você não procura ele, que ele sumiu, desapareceu. Sabe, nós temos que aprender a caminhar junto, a andar junto. Deus vai usar pessoas para te ajudar a crescer, a tocar na sua vida. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver uma vida isolada, uma vida, sabe, como uma ilha. Não, nós fomos criados para viver em relacionamento. Nós precisamos de relacionamentos. Precisamos de bons amigos, de bons relacionamentos. E Deus irá colocar pessoas do seu lado para dizer, vai, vão crescer, vão crescer. Talvez você não perceba, eu falo, quando você está em um processo de crescimento, muitas vezes você não percebe, mas quem está do teu lado percebe. Talvez você não viu ainda o quanto você cresceu nos últimos meses, mas quem está de fora está vendo, uau, que legal. Essa pessoa está orando mais, está participando mais da igreja, está crescendo mais na igreja. Que bom, as pessoas vão perceber na tua atitude que você está crescendo. Como cristão, nós precisamos um dos outros. A Bíblia me ensina, irmãos, que a nossa vida como cristão é baseada em amor. Amor o quê? Amor a Deus. Paulo Senhor diz, ama a Deus sobre todas as coisas. Lembra disso? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama quem? Ao próximo como a si mesmo. Então, eu amo a Deus, o Senhor, Ele é tudo para mim, Ele é a razão do meu viver, o motivo de eu existir, Ele é o Senhor, Ele tem o controle da minha vida. Mas como eu amo a Deus e o amor de Deus atinge o meu coração, o amor de Deus na minha vida, Ele é expresso através das pessoas. Então, quando as pessoas entrarem e me encontrarem, as pessoas têm que vir e ver em mim o amor de Deus que é expresso na minha vida, na forma de eu falar, na forma de eu agir, na forma de eu tratar as pessoas, o amor de Deus tem que ser expresso. E Deus irá colocar pessoas do meu lado, pessoas que nunca ouviram eu te amo na vida, pessoas que tiveram uma vida muito difícil, um background muito dolorido. As pessoas vêm ao nosso encontro toda machucada para que ela possa encontrar em nós uma cura através do Espírito Santo que age na nossa vida. Sabe, Jesus disse algo muito importante, em João 13,35, Jesus disse, deste modo todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Lembra que João 13, Jesus está no último momento com os seus discípulos, que ele está caminhando para a cruz, ele vai morrer por nós, ele reúne os discípulos ali na ceia, ele diz, ei, o que eu ensinei a vocês, está vendo o que eu falei para vocês, vai ser bom se vocês fizerem, mas mais ainda quando as pessoas olharem para vocês e verem que vocês amam uns aos outros, as pessoas vão perceber que realmente vocês são meus discípulos, porque assim como eu te amei, é preciso que você ame as pessoas, o amor de Deus por nós, o amor incondicional. João 3,16, talvez é o verso mais conhecido da Bíblia, Deus amou o mundo, Deus amou o Rodrigo, a Maria, o João, a Bernadette, Deus amou você de tal maneira que Ele enviou o único Filho a morrer por você. Se Deus enviou o único Filho como um gesto de amor por mim, por que é que eu não devo mostrar esse mesmo amor ao próximo? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, trata as pessoas como vocês devem ser tratados, como você gostaria de ser tratado. Quando nós pegamos a oração do Pai Nosso, lembra que a oração do Pai Nosso não é uma oração para você repetir ela, mas ali o Senhor dá um outline de como você deve se aproximar do Senhor. Pai Nosso, Ele é meu paizinho querido. Quando eu orar, eu tenho que orar e falar, Senhor, Tu és o meu papai querido, meu Abba Pai, eu tenho intimidade com o Senhor. Mas ali o Senhor diz, quando você orar, ora, Senhor, perdoa os meus pecados, ou perdoa as minhas falhas, assim como... Ótimo. Perdoa a mim, assim como eu perdoo. Sabe o que quer dizer isso? Senhor, trata comigo da mesma forma que eu trato com meu vizinho. Sabe, o que eu preciso fazer para viver em comunhão? Se comunhão é essencial para a gente crescer, pastor, o que eu preciso fazer para eu ter essa comunhão?
Primeiro, eu devo amar o meu irmão. Eu devo amar, independente de onde ele veio. Se ele é careca, se tem cabelo, se ele é fortinho, se ele não é fortinho. Eu devo amar esse irmão. Independente se ele fala da forma que você gosta ou não, você deve amar esse irmão, deve amar ele. Segundo, você deve encorajar ele. Porque em tempo, irmãos, nós precisamos de um encorajamento. Há dias da minha vida que eu estou triste, angustiado. Há dias da minha vida que eu não quero sair de casa. Todos nós temos esse dia, não é verdade? Só eu que tenho. Todos nós temos esse dia. E é nesse momento que um telefonema muda o seu dia. Que uma palavra muda o teu dia. E Deus vai usar pessoas para quê? Para encorajar você. Falar, vai, vamos em frente. Eu devo amar o próximo. Eu devo encorajar o meu irmão. Eu devo suportar o meu irmão. Ou para quê? Não é suportar, tolerar. Suportar é manter de pé. Aqui na Flórida a gente conhece muito bem o que é isso, porque quando eu cheguei aqui eu fiquei admirado, a primeira vez que eu vi uma palmeira em cima de um caminhão. Eu estou dirigindo e eu vi uma carreta passando com 2 palmeiras enormes no caminhão. Eu descobri que aquela palmeira estava indo ser plantada no condomínio à frente. Quando eles pegam aquela palmeira enorme, grandona, pegam o caminhão, eles colocam ela dentro do buraco, colocam um pouquinho de terra ao redor e colocam algumas estacas nela. Lembra das estacas? As estacas é para manter o coqueiro, a palmeira de pé, até que ela cria raiz. Suportar é essa palavra, é você manter alguém de pé até que ele fique firme. Eu devo suportar os meus irmãos. Porque talvez você esteja no nível espiritual que o teu irmão não está. Talvez você conheça a Bíblia no nível que o teu irmão não conhece. Então, quando eu entendo que quando eu olho o meu irmão, eu falo, eu vou suportar ele. Eu não vou tolerar, esquece isso. Eu vou suportar o meu irmão. Eu vou manter ele de pé, porque ele precisa da minha ajuda agora, porque como eu suporto ele hoje, amanhã ele vai suportar alguém também. Então, nós precisamos ajudar um ou outro. Precisamos aceitar as pessoas. Quer aceitar? Jesus disse, venha como está. Não fique como está. Venha, eu vou transformar você, claro. Mas, às vezes, nós queremos nos ver nas pessoas. Eu olho para o irmão e eu falo, não, esse irmão ele não pode fazer isso, porque eu quero me ver nele, não vai acontecer. Não, eu não vou me ver no irmão, porque ele tem a personalidade dele, ele tem o histórico dele, ele foi criado de uma forma diferente. Eu tenho que entender o meu irmão e ajudar ele a se aproximar do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu quero fechar nessa manhã dizendo para você que Pedro convida você a crescer. Pastor, eu estou frequentando a igreja e você está numa igreja muito saudável, como nós falamos hoje, louvado seja Deus por você estar nessa igreja, porque é uma igreja saudável, uma igreja forte, se preocupa com a palavra, mas Deus quer ver você num nível maior amanhã. Deus quer ver você mais perto dele amanhã do que você está hoje. Deus quer que você cresça. Deus quer que você assuma o teu propósito e a sua missão. É da vontade do Senhor que você se aproxime dele a cada dia mais e que o Espírito Santo venha falar em você e através de você. É preciso que nós pegamos essa palavra que Pedro diz e fala para ele um pouquinho, será que eu estou crescendo? Será que realmente eu estou na posição que Deus quer que eu esteja? Será que realmente eu estou buscando Deus como eu deveria buscar? Será que realmente eu estou no nível espiritual que Deus gostaria que eu estivesse? Eu entendo uma coisa, Deus, irmãos, Deus quer ver o reino avançando através da sua vida. Onde? Lá onde você mora. Que os teus vizinhos venham olhar para você e dizer, essa pessoa é uma cristã, essa pessoa é um cristão. Que os teus vizinhos venham buscar você como socorro. Que no teu trabalho as pessoas olharem para você e olhar para mim e você, realmente ele é um cristão, porque o estilo de vida, as palavras demonstram isso, que todos os dias nós vamos aproximar do Senhor e dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Amém. E eu quero menos de mim. Convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga, igreja, quebranta o meu coração. Diga, transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça a Ele nessa manhã, diga, usa-me,
percebeu que isso é uma declaração que você fez? Essa foi uma oração que você fez, dizendo: Pai, usa-me, Senhor, aonde quer que eu for, usa-me como ponte, usa-me como flecha, usa-me como abrigo. É uma declaração. E eu tenho certeza que nessa manhã, se nós pudéssemos ver a face de Deus, ele ia ver um sorriso, porque Deus se alegra em ver você falando isso nessa manhã. Deus se alegra ao ver você dizendo para ele: Senhor, usa-me, Senhor, porque Deus quer usar você. Eu queria louvar mais uma vez esse refrão, porque é uma declaração. Eu queria que você, do fundo do seu coração, dissesse: Pai, eu estou à tua disposição. Como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sabe, eu quero orar nessa manhã. Pastor Moisés deu permissão de orar, eu queria orar por você. Porque talvez você saiba que onde você está não é onde Deus quer você. Talvez você saiba que o nível espiritual que você está hoje não é o nível que Deus quer que você esteja. Deus tem mais para você, muito mais, muito mais. Eu queria orar por você. Pastor, eu preciso me envolver mais, eu preciso participar mais, eu preciso orar. Pastor, eu não tenho força, orar, eu preciso buscar, eu preciso falar mais do Senhor. Deixa eu falar para você, Deus acredita em você. Deus sabe que você com Ele pode fazer grandes coisas. E se você entrou aqui hoje por algum motivo, você não está como Deus queria que você estivesse, aí onde você está, não vou te chamar aqui à frente, aí onde você está, põe a mão no teu coração. Eu queria orar nessa manhã. Eu queria pedir ao Senhor que te renove, que te restaure, que nessa semana você venha ter o desejo de crescer. Quando você ir para casa hoje, que você venha guardar essa palavra no coração e que você venha dizer: Senhor, me ajude a crescer, Senhor, me ensina a crescer. Cresça hoje, cresça amanhã, depois da manhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Vai a um nível a mais com o Senhor. Suba a um nível mais de relacionamento com Deus. Pai, eu quero te louvar nessa manhã, Senhor. Oh, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença neste lugar. Tu és um Deus presente, maravilhoso, soberano, excelente. É o Senhor que nos chamou, que nos escolheu. É o Senhor que acredita em nós. E eu peço a Ti por cada um de nós que entramos aqui nessa manhã, Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina o caminho do Teu coração. Nos ensina, Pai, a como se aproximar do Senhor. Coloca no nosso coração uma sede da Tua presença. Oh, Pai, que venhamos crescer hoje, crescer amanhã, depois da manhã. E que todos os dias, Senhor, venhamos se aproximar de Ti e dizer: Pai, usa-me, Senhor, usa-me no meu trabalho, usa-me na minha família, na minha vizinhança, onde quer que eu for, Pai, usa-me. Oh, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos encher, não somente hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Pode dizer amém por isso, diga glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus essa manhã? Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus.